Olá, pessoal. Sou o professor Gabriel Burani, sou doutorando em Psicologia na UCES e junto da minha orientadora, a doutora Suzana Schneiderman, diretora do doutorado em Psicologia, vamos apresentar o questionário desiderativo infantil, exploração da subjetividade e defesas em crianças latentes. Junto de nós também apresentam as colegas professoras Melanie Gidella, da UCES USAL, e a professora Fiorella Martino, também da UCES USAL, e vamos apresentar, então, esse trabalho para vocês. O questionário desiderativo infantil é uma técnica projetiva verbal que explora, em um breve lapso de tempo, a subjetividade, captando as sutilezas das mudanças evolutivas infantis, a partir das respostas simbólicas e as argumentações, que projetam os desejos e os mecanismos de defesa. Explora recursos, fantasias, medos, capacidade de simbolização, elaboração das perdas e grau de coesão alcançado pelo ego. Os conceitos ou variáveis principais de nossa investigação são os desejos e as defensas. E os desejos são, por sua vez, derivações das pulsões, especialmente as libidinais, que podem ser categorizadas levando em consideração as diferentes etapas do desenvolvimento psicossexual. Assim, encontraremos desejos, então, relacionados a libido intrasomática, ou LI, que é um conceito novedoso que já em breve vamos explicar, oralidade primária, ou oralidade secundária sádico-oral, ou 2, analidade primária sádico-anal, A1, analidade secundária sádico-anal, A2, fálico-uretral, FU, e fálico-genital, FG. Nos parece, então, pertinente fazer uma referência sobre os conceitos da libido intrassomática, termo cunhado por Moldavsky, que faz referência, então, a momentos muito arcaicos do desenvolvimento libidinal pré-orais. Freud, em Inibição, Sintoma e Angústia, propõe a ideia de que, no nascimento, a libido recai sobre os órgãos internos, especialmente o coração e os pulmões. Moldavsky, então, propõe uma nova etapa inaugural desde a vida intrauterina até os primeiros 30 ou 40 dias de vida, antes de passar à oralidade primária. Uma vez que intervém o objeto de amor, considerado ao mesmo tempo como um agente externo que atenderá às necessidades do bebê, com empatia, e que se passa da pura necessidade e a autoconservação ao desejo. Em relação a uma fixação libidinal, nesse momento inicial do desenvolvimento, a lógica que proponderá é a de um corpo não atravessado pelo simbólico, um corpo de processos químicos, neuronais e de estados puramente corporais. Não há qualificação, não há diferença entre o ego e o não ego. Pela ausência do processo de simbolização, se observa a tendência de descrever coisas concretas ou fazer alusão aos estados corporais, como, por exemplo, o frio, o calor, a fome, a sede e ao sono. Nosso objetivo nesta pesquisa é explorar as características dos desejos e defensas expressadas a partir da aplicação do questionário desiderativo em uma amostra não clínica coletada entre os anos 2014 e 2016 de crianças na latência, ou seja, de 7 a 11 anos, na cidade autônoma de Buenos Aires, Argentina. Investigamos, então, uma abordagem de 100 crianças argentinas de 6 a 11 anos, de ambos os sexos, que deu origem a novos indicadores de interpretação psicanalítica que utilizamos na transferência e transmissão de conteúdos teóricos e práticos na universidade, na UCES, na USAL, a UNR e a FAC.
Para a realização da técnica, se pergunta: se você não pudesse ser uma pessoa, o que você mais desejaria de ser? A criança vai responder com um símbolo de identificação. E logo será perguntado por quê, para justificar sua escolha. Assim vamos reiterando as perguntas para abranger as 3 categorias de base: animal, vegetal e inanimado. Em seguida, as perguntas são feitas para responder às catexias negativas. A pergunta é: se você não pudesse ser uma pessoa, o que você menos desejaria de ser? Seguida também de por quê. As perguntas do questionário desiderativo propõem uma desidentificação da sua identidade humana, oferecendo-lhe a possibilidade de se identificar com símbolos não humanos. A criança enfrenta uma situação como se, e de acordo com o grau de fortaleza do ego e a organização alcançado, bem como os recursos defensivos que mobiliza, tentará superar a situação de perda e regressão promovida pela instrução da técnica em si. As catexias positivas investigam o repertório de defensas com as que conta o sujeito, como assim também os diferentes desejos. Desta maneira, é possível elaborar hipóteses sobre o funcionamento e estado do ego. As catexias negativas expressam as fantasias que o ego teme que aconteça consigo se não puder apelar aos recursos defensivos que já apresentou nas positivas, como se também as consequências negativas que tem sobre essa instância ao uso desta defesa, se não é exitosa. É aquilo que está oculto pela defesa. Além, os valores, ideais, experiências que darão conta de certos traços de personalidade e caráter na formação das crianças também são inferidos a partir das respostas. Então, nesse sentido, nós apresentaremos, são 4 quadros, com respostas dos meninos e das meninas em relação às catexias, sejam positivas ou negativas, e sempre vamos apresentar números absolutos e as porcentagens. Então, esse primeiro quadro vai falar sobre as respostas das meninas em catexias positivas. Nós temos, então, na primeira coluna, vai falar qual etapa psicossexual, então, temos ali libido intrassomático, oral primário, oral secundário, anal primário, anal secundário, fálico uretral, fálico genital e, eventualmente, algum fracasso que possa ter acontecido. Nós temos, então, 3 grandes colunas da catexia positiva, a primeira delas, a segunda e a terceira catexia. Cada quadro desse, então, das catexias, nós temos uma coluna sobre a frequência de respostas e a porcentagem. Então, como podemos notar e observar aqui, nas 3 catexias, a maior frequência foi na erogenidade, ou seja, no desejo fálico-genital, que é caracterizado por respostas como: eu desejaria ser um pônei pequenininho e colorido e bonito, ou desejaria ser o esmalte de unhas porque ele brilha e ele é muito colorido, chama atenção. São características, então, desse desejo, né? Algo que chame atenção, que seja bonito, ligado principalmente ao estético. E aí, no quadro 2, temos as respostas das meninas em relação às catexias negativas. Então, quando ocorre a perda aí das defesas, as defesas elas caem, né? E aí, então, essas meninas, em sua maioria, deram respostas sobre ligadas à libido intrassomática, como, por exemplo, eu não desejaria ser areia porque ela não tem corpo, né? Então, seriam um exemplo de resposta. Os meninos, por sua vez, eles apresentam, então, nas catexias positivas, como catexia principal, a anal primária, seguido do fálico uretral e, por último, fálico genital. Um tipo de resposta, então, frequente seria: desejaria ser uma puma, porque ela é forte
ela come carne e ela pode matar a qualquer outro, né? E assim como aconteceu com as meninas, quando os meninos, as defesas caem nas catexias negativas, também temos ali uma frequência absoluta da libido intrassomática, que, como, por exemplo, não desejaria ser o micro-ondas, porque ele é quente, ele faz calor, né? Seria um exemplo. Pensando, então, em uma questão de diferenças por gênero, observamos que nas catexias positivas, as meninas recorrem ao desejo fálico genital como emergência dos recursos simbólicos, mostrando logo nas catexias negativas aquilo do qual se estão defendendo. Quando essa repressão fracassa, notamos que aparece à volta o corpo não simbólico e a desestimação do afeto, ou seja, de um corpo que perde simbolização, vai para uma fonte de desprazer. Os meninos apresentarão a analidade primária como recurso principal e podemos pensar em um corpo que descarrega, que é impulsivo, com tudo que implica a descarga nessa idade, com a prática de esportes, correr, lutar, brigar. Um corpo que descarrega é um corpo que, em geral, pensamos que não adoece. O que acontece quando não se pode recorrer à impulsividade anal primária ou a fuga fálico-uretral como recursos. O que acontece é que aparece categoricamente a libido intrassomática, que denota a não tramitação do afeto. Os meninos, então, que foram observados, apresentaram menos recursos expressivos que as meninas, e pensamos que são aqueles que aqui ficam aprisionados na resolução da castração da etapa fálica, sim, com o Édipo, e logo são arrasados pelo pulsional na pré-puberdade. As meninas, por sua vez, parecem ter menos a possibilidade de afrontar os conflitos do um corpo erotizado, sim, fálico-genital, que porta simbolismo e não só é um corpo como pura quantidade. Nos parece preocupante a importante presença da libido intrassomática nas negativas, que indica um alto grau de vulnerabilidade e desvalimento. Nos possibilita a hipótese se as crianças terão dificuldades na resolução do Édipo e a proximidade da puberdade. É possível prognosticar se apresentarão sintomas corporais, por exemplo, um corpo que não seja simbólico é portador de sensações corporais prazerosas, mas também desprazerosas e sem afeto. Muito obrigada. Agora apresentamos as referências, sim, e ficamos à disposição para perguntas. Muito obrigado. Tchau.